Bom, esse é o vídeo número 30 do meu canal, então esse vídeo tinha que ser um pouco especial pelo menos. E por causa disso eu decidi fazer uma review de Infamous Second Son. E eu tenho um problema com Infamous Second Son, porque esse jogo não é aquele tipo de ruim que todo mundo percebe em 5 minutos, não, ele é pior. Ele é o tipo de jogo que parece ótimo quando você olha de longe. Você vê os gráficos, os poderes, as partículas, a fumaça, o neon, a cidade molhada, o protagonista com cara de quem escuta a banda indie 2014 e pensa: caramba, isso daqui deve ser foda pra caralho. E aí você joga e percebe que Infamous Second Son parece uma tech demo de luxo que por algum motivo foi promovida a videogame completo. E hoje eu vou explicar porque eu odeio esse jogo, com calma, com respeito. Mentira, sem respeito nenhum. Eu odeio esse jogo! Antes que alguém venha correndo me explodir com uma explosão kármica do alto de uma torre da PlayStation, eu não acho que Infamous Second Son seja o pior jogo do mundo. Longe disso, eu acho que meu problema com ele é justamente esse. E se você também não acha que Infamous Second Son é o pior jogo do mundo, já usa seus poderes de conduite e já deixa uma bomba kármica no like. O jogo ele não é uma falha completa, ele não é um lixo radioativo carcinogênico que emite radiação, ele só não é o suficiente. E antes de qualquer coisa eu já quero deixar claro que eu amo a franquia Infamous pra caralho. Eu baixei um emulador de PS3 e eu tô jogando numa resolução de jogo de Super Nintendo só pra vocês saberem quanto que eu amo essa porra de franquia. E voltando ao Second Son, ele tinha tudo pra ser muito melhor do que ele é, e talvez seja por isso que ele me irrita tanto. Infamous Second Son tinha cara de jogo que ia mostrar do que o PS4 era capaz, e realmente mostrou. O problema é que ele mostrou isso nos gráficos e mais porra nenhuma, porque no resto, parece que esqueceram de terminar o jogo. Vamos começar pelo óbvio, o jogo é bonito. Bonito pra caralho, muito bonito. Bonito num nível que faz você pensar: nossa, esses são os melhores gráficos que um jogo vai chegar. Não fica melhor do que isso. Talvez um dia quando lançarem o PS6. Haha, que mentira, nunca vai existir um PS6. Só que esse visual todo funciona quase como um golpe. Porque quanto mais impressionante o jogo parece, mais você espera que o resto acompanhe. E nesse jogo não acompanha. É como se fosse literalmente esse gif aqui. Hey, baby, how'd you like to share a pair of skates? Sure. Oh, never mind. Boy, you look a lot better from the back. You jerk! Oh, hey, baby, you want to go somewhere? Blah, 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 no, wait, Quagmire. Remember what's on the other side. Visualmente impecável, aí você vira... É bem triste mesmo. Second Son foi uma vitrine de começo de geração. Era o jogo perfeito para mostrar partícula, iluminação, efeito, explosãozinha, gráfico. Só que depois de um tempo você percebe que tá olhando um jogo que impressiona muito seus olhos e muito pouco qualquer outra parte do seu cérebro. Ele é bonito, mas bonito sozinho não sustenta videogame. Se sustentasse, aquele jogo do Matrix da Unreal Engine teria ganhado Game of the Year. E aí a gente chega no Delsin. Olha, eu sei que protagonista de jogo de ação às vezes precisa ser meio insuportável. Faz parte do jogo ter um filho da puta que você olha e fala: caralho, esse cara é muito legal. Ou caralho, esse cara é um cuzão. Mas o Delsin, ele tem uma energia muito específica de alguém que entra numa sala e já sai agindo como se fosse um engraçadão pra caralho. Ele quer ser o rebelde, ele quer ser o sarcástico, ele quer ser o cara descolado. Só que pra mim, ele passa boa parte do tempo com cara de personagem criado por um time que só recebeu as palavras-chave: touca, atitude, grafite, ironia, juventude radical e jaqueta jeans. E não ajuda que a história do jogo parece completamente apaixonada por ele. O jogo quer muito que você ache o Delsin foda pra caralho. Só que pra mim, ele tem mais energia de NPC premium do que um protagonista memorável. Aqueles NPC que tem tipo uma fandom dedicada só pra ele. E só isso mesmo. E hentai, é muito hentai. O Cole McGrath poderia até não ser o personagem mais complexo e foda do universo, mas tinha uma presença mais séria, mais pesada, que fazia mais sentido no mundo em volta. O Delsin parece que entrou no jogo errado, sabe? Parece que ele saiu de uma campanha publicitária da PS4 e tropeçou dentro da história do jogo. Uma das coisas que mais me irritam em Second Son é o sistema de karma, porque a série Infamous sempre teve essa ideia de você poder ser o herói ou o vilão. Até aí legal, perfeito.
A franquia é sobre isso mesmo, a moralidade do seu personagem, ou a sua moralidade, tanto faz. Só que em Second Son, isso parece mais raso do que uma poça d'água em estacionamento. As escolhas costumam ser muito óbvias, é sempre algo no nível, você quer salvar o filhotinho e ganhar parabéns, ou você quer explodir o filhotinho e fazer genocídio em massa. Não existe muita interpretação. Não existe um conflito interessante, não existe aquela sensação de que você tá moldando um personagem legal. Você só escolhe entre ser o moço legal ou o sociopata de aluguel. A título de curiosidade, vamos comparar a primeira escolha do Infamous 1 com a primeira escolha do Infamous Second Son. Enquanto no Infamous 1, depois de você derrubar uma caixa de comida, você pode deixar a galera comer um pouco e você pegar um pouco também, ou você pode atirar em algumas pessoas para deixar a comida só pra você. ênfase no atirar, não matar. Até aí tudo bem, tu vai deixar a galera meio em choque, tipo, caralho, que cuzão, eu só queria comer. A do Second Son, você pode ou se entregar pra vilão principal, até aí tudo bem, você vai salvar sua vila, ou você pode sacrificar a sua tribo inteira. E o pior é que o jogo parece tratar isso como se fosse uma grande profundidade narrativa. E não é, é um teste do que você prefere. Você prefere ser um cara legal ou ser um descendente direto de Adolf Hitler? I admit, I did molest my nephew Noah and traded CP. I am truly sorry. E não dizendo que eu sou contra esse tipo de opções nesses jogos de escolha, é só que tipo, poderia ser bem mais construído, sabe? Você começa mal, aos poucos, tipo, batendo em uma galera, aqui e ali, aí depois você começa matando outras pessoas, aí você vai até escalar, sabe? O jogo não precisa te dar tanto peso assim na primeira escolha. Eu sinto que isso torna a decisão kármica mais legal e dinâmica também. Porque tipo, no 1, se você escolher a do mal e se arrepender, tu só deixou uma galera sem comer, sabe? No Second Son, você entregou a sua tribo inteira. Qual você acha que é mais difícil de se redimir? Tá, eu vou ser bem justo, os poderes do Second Son são legais. Dash com fumaça, subir em prédio, correr que nem um Flash com neon, ser um gamer com poderes de gamer fazendo coisas que gamers fazem, isso é bem divertido, de verdade. Second Son sabe vender essa sensação de mobilidade e espetáculo foda, e por algumas horas isso funciona bem. O problema é que depois da impressão inicial, você começa a perceber que o jogo vive muito mais das ideias dos poderes do que da profundidade deles. Você desbloqueia coisa nova, troca elemento, faz barulho, solta brilho, explode gente, mas nem sempre existe uma evolução realmente interessante nisso tudo. Em vários momentos parece que você só tá usando versões diferentes do mesmo poder, só que com outra cor. Fumaça, neon, vídeo, concreto, é quase como um pacote de sabores. Parabéns, agora seu tiro genérico vem com edição limitada sabor framboesa digital. Tem estilo, tem impacto visual, mas às vezes falta substância, sabe? E quando o combate depende demais do espetáculo, ele começa a cansar mais rápido do que deveria. E como todo jogo dessa era tinha medo de deixar você em paz por 10 segundos, Second Son enfia um monte de atividade espalhada pelo mapa. Distrito pra limpar, coisinha pra destruir, inimigo pra matar, objetivo repetido até o cérebro não aguentar mais. E aí aparece um problema clássico. A cidade pode até ser bonitinha, mas ela não é tão interessante assim. Seattle, em Second Son, me passa muita sensação de um cenário funcional. Ele existe pra você correr, pular, escalar, explodir algumas coisas, mas raramente eu consigo pensar, nossa, como o mapa de Second Son é legal, sabe? Ele me lembra muito o mapa do Sonic Frontier, sabe? Um mapa que ele é construído pensando na mecânica do jogo, mas sem pensar muito bem como tudo vai encaixar ali. Não ajuda que boa parte da estrutura do jogo é aquela fórmula de limpar a área, repetir tarefa, avançar um pouco, fazer de novo. O tipo de progresso que não parece aventura, parece serviço. E antes que alguém venha nos comentários disser que isso tem no Infamous 1 e 2, eu quero dizer que eu não gosto disso nesses jogos também. É quase como se o jogo dissesse, olha quanta liberdade você tem, e a liberdade é varrida pra baixo do tapete cremada. Outro ponto que me desgasta muito nesse jogo é o combate. Ele começa divertido, porque tudo explode bonito, com gráfico, fumaça, neon e o caralho, mas depois de um tempo eu fui percebendo que eu não tava necessariamente pensando no combate, eu só tava executando. Os inimigos não me marcaram, muitos encontros se misturam na memória, e isso é um péssimo sinal, porque em um jogo de superpoder eu quero sentir criatividade, eu quero sentir improviso, eu quero pensar em estratégia, eu quero lembrar daquela luta específica, daquele momento foda, daquele combate que eu fiz um combo muito foda e matei 10 caras de uma vez. E em Second Son muita coisa vira fumaça mental, você atira, esquiva, voa, sobe, corre, desce, explode, recarrega e segue a vida. Funciona, mas funcionar não é o mesmo que empolgar. Micro-ondas também funciona, e nem isso eu vou fazer um vídeo de apreciação culinária sobre ele. E sobre a história, olha, eu tenho uma opinião forte sobre história de jogo. Para mim, história em videogame é que nem história em um filme pornô. Você espera que tá lá, mas não é tão importante assim.
Mas mesmo assim eu vou dar minha opinião sobre a história de Second Son, porque o vídeo é meu mesmo. A história de Second Son quer parecer muito grande. Ela tem governo opressor, conduítes perseguidos, trauma, família, responsabilidade, revolta e aquela seriedade típica de jogo que quer ser relevante. Só que pelo menos pra mim, ela nunca ganha o peso que ela acha que tem. Parece uma narrativa que vive de pose dramática. Ela aponta pra temas pesados, mas nem sempre o aprofunda. Ela quer emoção, mas nem sempre constrói. Ela quer impacto, mas às vezes só mostra tipo, uau, conduítes sofrem opressão porque podem ser perigosos e são diferentes. Caraca, que original, eu acho que eu nunca vi isso antes. Hit it late with a bitch from the bayou. Make sure the pussy ball no Caillou. Hadouken your ass like I'm Ryu. I splash on your ass like a eye chapstick on my lip and I'm looking like a bitch. I had a couple kids, but Em Infamous Second Son faz isso várias vezes. É aquela vibe de adolescente que fez 14 anos e acha que isso é profundo. E esse jogo é isso, é o jogo que se você tem 14 anos você vai amar. E isso me incomoda, porque a premissa tinha potencial. Dava pra fazer algo melhor com discriminação, poder, identidade, responsabilidade, mas o jogo prefere ficar no nível de blockbuster bonito com um cara que tem algo importante a dizer. E talvez aqui esteja o coração do meu problema. O jogo não existe no vazio, ele carrega o nome de Infamous, ou seja, ele carrega nome, expectativa e comparação. Se fosse um jogo qualquer de super-herói genérico da era PS4, talvez eu fosse mais leve com ele, mas ele já faz parte de uma série que já tinha base, identidade e um conceito que poderia render muito mais, e que vale lembrar eu amo pra caralho. Os caras já tiveram 2 jogos antes do Second Son pra melhorar a fórmula e saber o que funciona e o que não funciona. Então quando eu vejo o Second Son simplificando escolhas, entregando um protagonista menos interessante, um mundo aberto mais protocolar e uma história que me prende menos, eu não consigo olhar e pensar, ah, tudo bem, não. Porque esse jogo tinha a obrigação de ser melhor. Se uma continuação não é melhor, por que se importar? Ele não era um experimento estranho de estúdio pequeno, ele não era um indie, ele não era um jogo aleatório que foi lançado por uma empresa chinesa, ele era basicamente uma das vitrines do PS4. E pra uma vitrine de geração, ele me passa uma energia muito forte de jogo que impressiona no trailer e vai desbotando na memória com uma velocidade bem rápida. Bom, então por que eu odeio Infamous Second Son? Porque ele é bonito demais pra ser tão vazio, porque ele tem poderes legais presos num jogo que raramente vai além do legal, porque o sistema karma parece improvisado, porque o protagonista me irrita, porque a história posa mais do que entrega, e porque no fim das contas ele me parece menos um grande jogo e mais uma demonstração técnica que aprendeu a falar. Se você ama Second Son, tudo bem, de verdade, eu não seria seu amigo. Tem muita gente que gosta de bosta, né, infelizmente. Só que comigo, ele bate exatamente naquela área do cérebro reservada pra coisas muito bonitas e bem ocas, sabe? Aquele tipo de coisa, tipo quando você quer ver um filme de ação e você não quer se importar muito com a história, tipo, sei lá, John Wick, você só quer ver o cara matando um monte de russo. Pra mim isso é Infamous Second Son, um jogo com superpoderes e sem super alma. E talvez essa coisa seja mais imperdoável que um jogo de herói pode ser. E sim, eu odeio Infamous Second Son.